Bom, boa noite para todos e a todas. O Laboratório de Responsabilidade Social e Sustentabilidade está introduzindo hoje mais um debate sobre diversidade. Eu vou falar um pouquinho para quem não nos conhece, porque estamos no YouTube. Nós fazemos parte do Instituto de Economia e criamos um curso MBA de Responsabilidade Social e Terceiro Setor em 2001 e o Laboratório de Responsabilidade Social e Sustentabilidade 2004. Nós realizamos, além de cursos de MBA, trabalhos, né, interdisciplinares, incluindo aspectos sociais, econômicos e ambientais. Em termos da linha do tempo, começamos com a fundação da UFRJ em 1920, a primeira universidade brasileira. O Instituto de Economia, que foi criado em 96, com a fusão do Instituto de Economia Industrial e o Departamento de Economia da FEA. Eu fui aluna da FEA, professora da FEA, fui até, acho que, diretora da FEA. E com a fusão, em 1996, então, criou-se, né, a graduação com a pós, e temos, então, o Instituto de Economia. Em 2002, então, a gente passa a ter a primeira turma do MBA de Responsabilidade Social e Terceiro Setor. Depois temos a criação do laboratório, que eu havia dito, em 2004. Em 2008, nós percebemos que precisávamos dar um foco um pouco mais empresarial e criamos, então, o MBA de Economia e Gestão da Sustentabilidade. Em 2011, com toda uma onda de sustentabilidade no setor de construção civil. A construção civil é o setor que maior índice de poluição na indústria, então criamos esse Economia e Gestão na construção civil e fomos, então, contratados pelo Ministério da Cidade para adaptar o nosso curso para uma habitação social que dá um atendimento para quem organizava o programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, a gente treinou 2 turmas do Ministério da Cidade em 2014. Ganhamos de presente o MBA de Turismo, Gestão, Economia e Cultura, que teve algumas turmas, mas que, com essa nova forma de comprar passagens e de organização do turismo pela internet, acabou sendo um curso com muito pouca procura. Então, ele existe no nosso site, mas não temos tido turmas ultimamente. E, em 2020, criamos a primeira turma de MBA de Cidade Inteligente, em parceria com a ONU Habitat. Foi bastante interessante essa parceria e continuamos com o curso, né? Estamos agora na terceira turma. Em termos de projeto, em 2021, só para falar dos mais recentes, economia criativa no Vidigal, economia circular no Parque Tecnológico, planejamento intersetorial digital da região central do Rio Preto, né? Um curso mais voltado às cidades inteligentes. E, em 22, tivemos o projeto de empreendedorismo em favela inteligente, e estamos aqui em 23 com esse evento de reciclagem, o evento de encerramento desse projeto na Rocinha, e com um convite para implementar esse projeto em outras comunidades. Então, foi bastante profícuo, né, essa perspectiva de trabalhar nas favelas. As pós-graduações, então, são 4, sendo que 3 ativas: responsabilidade social e terceiro setor, economia e gestão da sustentabilidade, cidade inteligente, e o de turismo, economia, gestão e cultura, que está aguardando uma demanda maior. Qual é o perfil dos nossos professores? Temos pós-doutores, doutores, doutorando, mestres, mestrando e pós-graduados, né? Então, bastante diversificada a pauta. Em particular, os pós-graduados são pessoas que têm um conhecimento, seja o terceiro setor, seja de sustentabilidade, bem específicos, né? Trabalham lá na ponta, então
são nossos professores, mas a grande maioria é de doutores e pós-doutores. E em 20 anos de atuação, formamos mais de 1.586 alunos, temos um banco de monografias, né, com mais de 600 monografias já defendidas, né, com diversos temas de responsabilidade social e sustentabilidade. Qual é o perfil dos estudantes? Vocês, no caso, né? Para o terceiro setor, obviamente, temos ONGs, associações, temos muita gente na área de indústria, óleo e gás, finanças, educação. Nos cursos de cidade inteligentes e de habitação de interesse social, era um pessoal mais ligado ao governo, ou seja, é uma pauta, assim, um público bem variável, né? E tivemos uma vez uma turma por coincidência, de jornalistas, né, no curso de responsabilidade social, que havia interesse do jornalista em entender o que é a responsabilidade social para começar a ter pauta nas empresas. Aqui é o nosso projeto de favelas inteligentes, nós estamos entregando o diploma para o curso de extensão, no caso, tanto a Margarida como a Juliana fizeram parte desse projeto, né? E o projeto também de economia circular no Parque Tecnológico, economia criativa no Vidigal. Esses são nossos endereços. Então, o tema de hoje, né, a gente está inaugurando essa pauta de diversidade, tá? Eu vou ficar de moderadora. Temos a Juliana Kaiser, que é professora nossa do Lares UFRJ e fundadora da CEO das Trilhas de Impacto. A Margarida Oliveira, que é professora do Instituto de Economia e também professora do Lares, aqui no nosso curso, e o Douglas Lacerda, diretor executivo e de projetos da Casinha. Então, excelente palestra para todos, né? Vamos começar, então, com a Juliana, por favor. Obrigada, professora Dália. Pessoal, prazer estar aqui, é sempre uma alegria estar aqui no Lares, eu sempre me sinto em casa, prazer enorme. Vou começar a minha descrição aqui, não sei se temos pessoas com baixa visão ou pessoas com deficiência visual, então eu sou uma mulher negra que está com uma camiseta rosa, eu uso óculos, eu estou no fundo desfocado, eu estou com um batom vermelho, meu cabelo é escovado, é o cabelo crespo, escovado, está na altura dos ombros. Meu nome é Juliana Kaiser, muito prazer, muito bom estar aqui com vocês. Eu queria só pedir para eu conseguir compartilhar, professora Dália. Você precisa, acho que, de autorização para conseguir compartilhar aqui. Eu estava conversando com a professora Dália antes da gente começar, que eu descobri há pouquíssimos dias que eu deveria atualizar o meu Zoom, porque até uma semana atrás eu estava verde no Zoom. Então, se acontecer alguma coisa estranha, sou eu com a questão da tecnologia aqui, mas a gente vai tentar. Vamos ver o que a gente consegue aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre dimensões da diversidade. Esse é um tema para mim que é muito caro e que eu estudo com muito afinco. Vou tentar colocar aqui em modo apresentação, vamos ver se ele vai. Foi? Não, mas aí apareceu o vídeo. Vocês conseguem ver em modo apresentação ou não? Não, Ah, deixa eu é aquele interromper. bug do Zoom. Será? Vou tentar Eu de estava novo. eu tava vendo, inclusive, a apresentação. Agora eu estou vendo a sua apresentação. Mas está em Agora modo eu vejo apresentação? também. Mas está em Ainda modo não. apresentação? Não. Ele não está Não. indo, é algum bug do Zoom, né? Da versão É, nova. tenta subir essa setinha aqui no seu canto direito A para setinha do canto ampliar. direito. Bem na barra de ferramentas, Peraí. perto de Aqui. edição. Isso que você quer? Não. É isso? Não, Não perto de sei, Miriam. edição. Perto de edição. Peraí, vamos lá. Edição. Do lado direito, embaixo. Em Gente, é cima. aquela pessoa que não sabe não sabe usar o Zoom, né? Eu uso todo dia o Zoom. Ah, achei. Isso. Isso. Tá. Mas mesmo assim, eu coloco em modo apresentação, não vai. Não tá indo. É. É algum bug. Bem, vamos lá. Fala, Branca. Você tem alguma sugestão? Acho que você não pode falar, né? O microfone está.
Então, posso falar rapidinho? Pode, super. Você tá compartilhando uma janela ou a tela toda do computador? Porque o modo apresentação, ele abre uma janela extra, janela que você está compartilhando. Então, se Peraí. você compartilhar a sua tela toda, você pode navegar entre as suas abas. Basic, Advanced ou Files? Qual é a opção, você sabe? Advanced, porque quando compartilha, pelo menos no meu aparece compartilhar uma janela, aí aparece várias coisas, ou eu posso compartilhar tudo, minha tela, aí aparece até WhatsApp, e-mail, tudo, ou só aquela janela. Aí quando eu compartilho tudo, eu consigo ir para o modo apresentação. Bem, vou tentar aqui, gente. Mas tenta aí, vou fechar meu áudio de Ju, novo. Obrigada. eu acho que é screen, né? Que tem que compartilhar. Aparece como Bem. screen. Não, no meu aparece files, enfim, vamos lá, gente. A gente vai conversando aqui, está tudo certo. A apresentação é mais para ter um suporte mesmo para vocês, então, para a gente ir conversando. O que é a diversidade? Quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando de um conjunto de pessoas e coisas que são muito diferentes umas das outras. E durante algum tempo na sociedade, de alguma forma, as pessoas achavam que deveriam, especialmente quando a gente está falando do mercado de trabalho, que as pessoas deveriam ser muito parecidas entre si. Por que esse tema, para mim, é um tema muito caro? Porque eu sempre que estive, né, enfim, ou no meio acadêmico, ou no corporativo, eu sempre tive muita dificuldade, no Brasil especialmente, de ver pessoas como eu. E eu comecei a me fazer essas perguntas. Por que será que pessoas como eu não ocupavam aqueles espaços com uma certa frequência, especialmente no Brasil? E aí eu estou falando não só de uma questão de gênero, mas de uma perspectiva étnico-racial. Por que eu não via mulheres negras como eu nos lugares onde eu frequentava? E essa é a chave, no meu caso, para poder pensar a diversidade. E quando a gente fala sobre isso, sobre diversidade, bem, essa é uma apresentação, depois vocês podem ver o meu LinkedIn para vocês. A gente está falando de uma dimensão onde a gente vai falar de alguns pilares de diversidade, enfim, como é que a gente consegue pensar essa perspectiva onde a gente tem pessoas que são absolutamente diferentes entre si e que estão ocupando o mesmo espaço, e como é que isso funciona no mercado corporativo. Eu trouxe aqui alguns exemplos de como a gente olha para o mercado nesse momento, e aí a gente está olhando, eu estou falando de mais ou menos 10 anos para cá, em que esse movimento começa com muita força, especialmente fora do Brasil. No Brasil, a gente tem aí ainda acho que um caminho muito lento para pensar a diversidade. A gente ainda está pensando em gênero, a gente ainda está pensando em mulheres ocupando cargos de liderança, a gente ainda não está falando da questão LGBTQIA+, a questão racial está começando ainda. É estranho a gente entrar em espaços hoje, especialmente espaços corporativos, e não encontrar pessoas LGBTQIA+, confortáveis em cargos de liderança. De toda forma, de 10 anos para cá, diversas empresas têm, ou várias empresas têm trazido esse tema, e o tema da diversidade, e têm o feito de uma forma muito interessante. Eu ainda fico um pouco na dúvida se isso é mais marketing ou se é efetivamente ação das empresas. Eu costumo atender várias empresas para resolver passivos ligados à questão de diversidade. Então, me chamam para resolver crise, aquelas grandes crises de redes sociais, que as pessoas vão lá e cancelam a marca. Então, em geral, me chamam, Juliana, a gente tem uma crise aqui instalada, vamos conversar. Me chamam mais para resolver questões de gênero e étnico-racial do que LGBTQIA+, por exemplo. E eu ainda, sempre que chego nessas empresas, a minha pergunta eu posso ver os números de vocês? Vocês já aplicaram um censo de diversidade? Posso dar uma olhadinha? Eu posso olhar, porque, em geral, essas crises elas são geradas porque os times de comunicação não são diversos. Então, a minha pergunta, com muito afeto nessas empresas, pessoal, eu posso conhecer o time de comunicação? Aí eu conheço o time de comunicação, ele, em geral, em geral, são a maioria homens. Quando tem mulheres, essas mulheres elas não estão na alta liderança, né, não são diretores de comunicação, e são todas pessoas brancas, em geral, heteronormativas. Então, a gente tem um único padrão de pessoas criando campanhas de comunicação para todo e qualquer público que essa empresa atende. A probabilidade de gerar uma crise ao ponto da marca ser cancelada é muito grande. E aí, sempre que eu chego nessas empresas para resolver passivos, eu falo, gente, se a gente implementar um programa de diversidade,
Vocês me chamam para tomar um café e não para desarmar uma bomba. Porque quando a gente está falando de marcas que são muito robustas, que têm milhões de seguidores, né? E aí a gente está falando de crises que são escaláveis, e aí que é uma crise gerada porque existe um time que não é diverso, um time que vem todo do mesmo clube. Eu não sei se temos pessoas de São Paulo aqui, mas são todos Faria Limers, todos da Faria Lima, todos se vestem do mesmo jeito, frequentaram a mesma escola, a mesma universidade. Isso não costuma dar certo. E o mais interessante é que, às vezes, eu vejo marcas que trabalham para as classes C, D e E e não tem uma pessoa da favela dentro da empresa trabalhando, só na área da limpeza. Quem cria, quem pensa comunicação, quem faz RH, etc., tudo classe média alta, branco, heteronormativo, não costuma funcionar, gente. Então, de alguma maneira, as empresas entenderam que diversidade é não só inovação, mas é se antecipar a possíveis problemas. Existe uma perspectiva muito interessante que eu gosto de trazer para cá, apesar desse ambiente ser um ambiente também de terceiro setor e responsabilidade social, que é uma perspectiva financeira da diversidade, né? A gente fala de inovação, porque quando eu tenho times diversos, eu tenho pessoas que têm perspectivas, né, pontos de vista muito diferentes, isso é importante. Quando eu falo disso, eu falo de retorno financeiro, o que é muito importante, especialmente para empresas muito grandes, empresas de capital aberto, que têm investidores que vão lá e fazem a alocação de recurso financeiro. Para a gente falar sobre esse tema, acho que a gente vai trabalhar com alguns termos, para a gente não incorrer em equívocos, que são assim, uns equívocos bem complexos quando a gente fala de diversidade. O primeiro deles é não usar a palavra minorias para a gente se referir a grupos subrepresentados. Por exemplo, mulheres no Brasil não são minoria. Não são. Né? Nós somos a maioria da população brasileira. Eu conheço uma CEO mulher no Brasil, de grande empresa. Não sei quantas CEOs vocês conhecem. Se quiserem colocar no chat aqui, quantas CEOs vocês conhecem de grande empresa. E se a gente não conhece, a pergunta é: existe alguma razão objetiva, biológica, para que mulheres não ocupem essa posição, ou isso é uma imposição cultural? Qual é a questão? Por que será que a gente não conhece CEOs negros no Brasil? Eu estou falando de CEOs, mas a gente pode trazer para o terceiro setor. Gente, eu sou aquela crítica do terceiro setor. Me chamavam para umas reuniões do GIF, eu levantava minha mãozinha, que agora o GIF está bem preto, né? Não sei se vocês conhecem, que é aquela organização que reúne organizações robustas do terceiro setor, fundações e institutos. Gente, eu quero só registrar em ata, eu sou a única pessoa negra dessa sala, e a gente está falando de terceiro setor, que atende as pessoas empobrecidas do Brasil. Então, tem várias pessoas brancas pensando projetos para pessoas negras. Isso não é uma crítica, não, é só uma observação para a gente registrar em ata e repensar, né? Eis que o GIF começou a chamar a professora Cida Bento para fazer letramento racial, e agora eles fazem eventos, várias pessoas negras, e os institutos e as fundações entenderam que, se estão pensando projetos para pessoas negras, talvez seja importante ouvir pessoas negras, colocar pessoas negras também em posição de decisão. Mulheres, pessoas negras, não são minorias, são chamados grupos subrepresentados ou grupos minorizados. Ou, por exemplo, pessoas com deficiência em cargo de liderança. Por que será que, em geral, a gente não vê pessoas com deficiência em cargos de liderança? É uma pergunta. Por que a gente não vê? O que faz? Quais são os estereótipos? Quais são as barreiras que fazem com que determinados grupos que sejam subrepresentados na sociedade? Então, quando a gente fala de diversidade, a gente utiliza, em geral, esse termo. Eu até prefiro subrepresentado a minorizado, mas isso durante o nosso curso, a gente vai falar sobre isso. Tem os comentários aqui. A Manu está falando, seu Marlon, você conhece GIF? Muito bem, estou falando aqui, eu amo GIF, tá? Mas era uma questão, porque não tinha. E aí, eu sempre faço perguntas, né? Eu não critico, eu faço perguntas. Por que não tem, gente? Alguém pode me dar uma resposta objetiva? Assim, se não tem resposta objetiva, quando é que a gente vai ter uma? A gente pode pensar em pilar de diversidade, ou pilares da diversidade, sobre vários deles. Eu trouxe alguns aspectos. Vocês vão ver que tem até uma figura aqui estereotipada de uma pessoa 60 a mais, para provocar vocês, tá? A gente pode tentar mapear esses grupos e tentar criar ali uma categoria e pensar como é que a gente faz ações olhando para cada um desses grupos da seguinte forma: a gente pode pensar em gênero, e aí com todas as implicações
quando a gente olha para gênero e olha para o pilar LGBTQIAPN+, que a gente pode pensar. A gente pode pensar na questão étnico-racial e trazendo não só pessoas negras, mas também pessoas asiáticas, pessoas indígenas e assim sucessivamente. A gente pode pensar em diversidade étnico-religiosa, diversidade religiosa. Para quem, por exemplo, trabalha em área de extrema pobreza no Brasil, tem enfrentado e faz projeto socioambiental, tem enfrentado uma questão muito importante que talvez quem está nos grandes centros não veja, né, e nas áreas nobres, que é a questão da ascensão das igrejas neopentecostais. Então, se você tem um projeto que tem qualquer apelo afro-brasileiro, você não consegue entrar com esse projeto por conta de um crescimento de uma intolerância religiosa. Então, falar sobre questão religiosa, sobre diversidade religiosa, é bastante importante. Como é que a gente faz com que as pessoas fiquem confortáveis nos ambientes, né? Por exemplo, em escolas municipais do Rio de Janeiro, sempre me chamou a atenção, durante muito tempo eu fiz projeto em escola municipal, tinha sempre um crucifixo. E quando os meninos se formavam no 9º ano, tinha uma missa. Aí eu levantava minha mão, né? Gente, mas vai ter uma roda de candomblé, uma gira de umbanda, como é que vai ser? Quem tem muçulmano, a gente vai para a mesquita, quem é pentecostal, quem é evangélico, como é que vai ser? Não, é só a missa, a gente vai fazer... Não, mas quem está determinando a missa, já que o Estado é laico, é a diretora da escola. Com que autoridade ela pode trazer, colocar todo mundo dentro da Igreja Católica e dizer que a comemoração do 9º ano é a missa, né? Então, trabalhar a diversidade religiosa não parece importante no Brasil, mas nesse momento tá? Falar sobre pessoas com deficiência também é um outro ponto. Entender de que maneira a gente consegue ser o mais inclusivo possível. Para as organizações de terceiro setor, isso é um super desafio, porque, em geral, as organizações de terceiro setor no Brasil elas não têm um RH, não tem uma área de RH, porque isso implica ter uma área de RH, implica treinamento para que as pessoas conheçam a pauta. Como é que você faz, por exemplo, a avaliação de desempenho de uma pessoa com deficiência intelectual? Você precisa conhecer as diversas tipologias de deficiência intelectual, trazer, em geral, a gente traz consultor para poder, e aí a gente vai adaptando a avaliação de desempenho. Eu não tenho como avaliar uma pessoa que está no espectro autista de uma outra pessoa que não está no mesmo espectro no espectro autista e avaliá-las da mesma maneira. Eu vou ter que avaliar de formas diferentes. Isso, em geral, acontece quando a organização ou a empresa, enfim, ela tem vontade política de promover a diversidade. No Brasil, especialmente a pauta, tanto LGBTQIA+, quanto a pauta ligada à pessoa com deficiência, ainda é muito pueril, quase não acontece. Em relação à pessoa com deficiência, apesar de haver uma legislação, muitas empresas optam por pagar uma multa ao invés de fazer a inclusão das pessoas com deficiência. Isso, para mim, é muito difícil de compreender. E quando eu pergunto para as empresas, né, mas por que você está pagando a multa? Eu sou consultora de alguns conselhos de administração justamente para resolver questões de diversidade e estou em 2 comitês executivos de empresas muito grandes. Uma delas, por exemplo, paga a multa e a minha pergunta para eles, mas por que vocês pagam essa multa? Eles estão quase atingindo a cota, mas não atingem e precisam pagar. Porque a gente não acha esses profissionais, mas esses profissionais existem, porque 6%, em tese, segundo o IBGE, 6% da população brasileira é formada por pessoas com deficiência. Por que esse match não acontece? A gente vai falar sobre isso, caso a gente tenha tempo. Vamos entender se a gente vai ter tempo aqui. Deixa eu ver como é que está o chat, gente. Acha tudo isso? Marlon, me explica o que você acha tudo isso aqui. Põe aqui no chat, por favor, para eu poder ver o que você acha tudo isso aqui. E, por fim, diversidade geracional. Coloquei essa imagem aqui, gente, porque essa é uma imagem muito interessante. Esse é uma imagem de um banco de imagens que fala de diversidade geracional e mostra uma pessoa 60 a mais. As pessoas 60 a mais que eu conheço hoje estão na praia de biquíni, as mulheres, assim, estão, né, já, aquela imagem da vovó de crochê, fazendo crochê, zero problema com Juliana, crochê. não dá para ver qual é a imagem. Não dá para ver? Não está mudando nada aqui, está sempre na primeira. Gente, vocês não estão vendo a imagem desde aquele momento, eu não acredito. Só a primeira.
Agora vocês estão vendo? Obrigada, Margarida, me ajuda. Vocês estão Agora sim, vendo? agora sim. Gente, eu mostrando, falando, vocês não estão vendo nada. Que desastre, né? Aquela pessoa. Mas, enfim, meu Zoom funciona, mas não sei o que acontece. Agora vocês estão vendo, gente. Então, se eu mexer aqui, vocês veem, não? Vê se vocês conseguem ver. Tá Conseguem sempre... ver? Agora sim, agora mudou. E Agora não está em foi. modo, e não tá em modo apresentação. Tá, agora está em Agora modo tá. apresentação. Isso. É, Então, agora tá. nem vou me mexer, nem vou. Sem respirar. Estava mostrando aqui esses pilares para vocês, então falando dessa imagem, porque é uma imagem super estereotipada para falar sobre pilar geracional. Existem empresas que nesse momento estão investindo em fazer, empresas de tecnologia, eu acompanhei uma que é maravilhosa, fez um projeto muito arrojado, mas eu falei, vamos fazer que vai funcionar. Vamos contratar pessoas já com quase 70 anos, 60 e tantos anos, que foram da tecnologia, mas jurássicas, então, pessoas que trouxeram fibra ótica para o Brasil, trabalharam junto com trainees, tá? Programadores, etc. Então, esse encontro ele foi sensacional. E eles fizeram uma espécie de hackathon, então, assim, desafios para resolver problemas muito complexos, com pessoas que tinham resolvido há 30 anos atrás problemas complexos sem infraestrutura. Então, foi um super encontro, é um case premiado, tudo de uma empresa muito interessante, não vou fazer propaganda de empresa aqui não, tá, gente? Mas bastante interessante, porque eles ousaram, e quando eles o fizeram, o maior medo do RH, eu lembro quando eles me chamaram, Juliana, mas você acha que essas pessoas vão ser bem recebidas? Gente, era um negócio, assim, um clima super interessante. Primeiro que, assim, entraram aquelas, em geral, eram homens, né, assim, cabeça branca e tal, aí a garotada super moderna e tal, ficou olhando meio desconfiada, e de repente os caras deram um show e mostrando como é que eles programavam sem estrutura, e foi barato, né? Então, pensar em diversidade geracional faz com que várias barreiras de preconceito, de estereótipos, sejam colocadas abaixo. Bem, acho que falei um pouquinho para vocês sobre a questão de gênero, e eu acho que uma das coisas aqui muito importantes para a gente pensar é que hoje eu estava falando com uma mulher negra que tem um cargo alto numa empresa e ela estava muito preocupada porque ela tinha que fazer a lancheira do filho, porque ela levou uma bronca da escola porque ela não estava levando lanche saudável, ela estava super culpada, né? Daí eu falei, assim, uma pessoa que é hétero, enfim, casada, enfim, heteronormativa, etc. Eu perguntei, mas tem uma outra pessoa adulta na sua casa além de você? Ela tem, o meu marido. Eu falei, mas por que que essa culpa, a lancheira recai sobre você? Não, mas é porque eu recebi o bilhete. Não, recebi o bilhete o responsável pela criança, mas quem é que disse que esse responsável é a mulher e que essa mulher precisa dar conta disso, além de gerenciar uma empresa e etc, etc, etc. Então, alguns estereótipos fazem com que nós, mulheres, atrasemos a nossa carreira, fiquemos preocupadas com a lancheira da criança, não sei se alguém passa por isso, lancheira da criança, não sei se alguém tem a síndrome do grupo de WhatsApp de mães de escola, que tem vontade de, quando tem o presente da professora, e aí só tem mulher no grupo, e aí ficam discutindo se vai ser rosa, azul, ou bolsa, etc. Não sei se vocês passam, alguém passa por isso, e que olha aquilo para gente. Por que só tem mulher perdendo tempo com isso? Eu não sei o que é, eu não sei. Me dá um pix, eu envio um pix, alguém resolve, vamos para frente, sabe? E, ao mesmo tempo, o quanto que essas pequenas tarefas do dia a dia nos tiram do foco. Né? Se eu quero fazer doutorado, eu não posso ficar pensando nisso, na lancheira da criança. Eu preciso focar na minha tese, naquilo que eu vou escrever, na minha pesquisa. Se tem outro adulto responsável, esse outro adulto resolve. Mas por que será que nós, mulheres, somos colocadas nessa posição? Quando a gente fala de mulheres, a gente pode pensar mulheres cis, mulheres trans, a gente pode falar de uma perspectiva de diversidade chamada interseccionalidade, onde a gente trata dois pilares juntos. Posso, por exemplo, pensar em mulheres e mulheres negras. Como esses dois pilares, quando eles se juntam, eles trazem uma outra perspectiva, né? Uma outra experiência no estar no mundo, né? Porque a forma é absolutamente diferente. Mulheres negras percebem o mundo de forma absolutamente diferente de mulheres que são brancas. Esse vídeo depois eu vou deixar no chat para vocês, que é muito interessante. Margarida, não sei se você conhece uma propaganda do UOL, Coisa de Menina, que é maravilhoso, né?
mas eu vou deixar para vocês depois, para vocês poderem assistir, para não me alongar muito. Vocês estão vendo a imagem passar, gente? Agora está passando? Está passando, Gente, está passando. o final está passando. Vamos lá. Estou aqui quase fechando, só para a gente poder ter um aperitivo desse tema que é tão instigante. Não sei se vocês são apaixonados, mas para mim Bem, esse aqui é um infográfico do IDBR, que é uma organização que trabalha com a questão racial da Luana Genome, baseado no IBGE. E é sempre os dados do IBGE em relação à questão étnico-racial no Brasil, eles são muito interessantes. A gente consegue ter ideia um pouco de como essa exclusão ela acontece através, e a gente consegue olhar para os indicadores, para os números, né? Por que será que quando a gente vai comparar entre brancos e negros, mesmo numa perspectiva da pobreza, as pessoas negras são ainda mais pobres e em número muito maior comparativamente falando com pessoas brancas? Tem uma raiz histórica, isso tem a ver com a escravidão, mas por que será que todo esse mecanismo de exclusão ainda se perpetua? Por que será que vocês podem colocar até aqui no chat, se vocês já tiveram professores negros durante a vida de vocês, coloquem S ou não, S ou M, por favor, e se vocês têm colegas negros trabalhando, se vocês têm líderes negros no trabalho de vocês, se vocês puderem colocar no chat, acho que pode ser uma boa, a gente faz aqui uma pesquisa rápida aqui para ter uma ideia. Vocês têm ou não, se já tiveram, sim e sim, não e não, tem líderes negros, maravilhoso esse lugar, depois me conta. Professor sim, mas líder não, né? Acho que a maioria aqui tem. Minha equipe hoje em dia é 100% negra. Carla, me põe onde você trabalha, Carla. Que paraíso. Desculpa, gente, não me contive, que eu sou dessas, né? Consigo me conter, porque como é que a gente consegue ver? O Brasil é refletido nos espaços de trabalho. Se somos pessoas negras, 54,6% da população, por que será que nos espaços de poder pessoas negras nunca estão? E quando estão, são criticadas, porque, né, como só tem uma, então essa pessoa vira ali a pessoa que é super exposta. Bem, avançando aqui para a gente poder fechar, esse é um vídeo que eu vou deixar para vocês também no chat, do jogo dos privilégios, do jogo do privilégio branco, como vocês quiserem. É uma atividade muito interessante para a gente fazer, especialmente com pessoas que acreditam que todos somos iguais perante a lei, pessoas que trazem o artigo 5º da Constituição, ou trazem a questão dos direitos humanos, e aí falam que todas as pessoas são absolutamente iguais, que eu não vejo cor, eu não vejo nada disso, né? Eu tenho até um amigo negro, nossa, minha barba é negra, nossa, a gente sempre tratava quase da família. Esse quase da família, eu sempre que a pessoa fala isso para mim, eu falo, está no seu testamento? O filho dela estudou na mesma escola bilíngue que seu filho, então ela não é da sua família, ela é sua empregada, ela é a sua você está reproduzindo ainda uma perspectiva colonial. Tá tudo bem, mas é importante que você tenha consciência disso. Ela não é uma pessoa da sua família. Ela está prestando serviço para você. A gente até espera que ela esteja prestando serviço dentro de uma perspectiva legal, aí, né? Da legalidade, né? Que ela não esteja num quartinho insalubre, sem acesso ao banheiro, sem acesso à comida, porque muitas mulheres negras empregadas domésticas não podem comer nas residências, né? Então, esse exercício é muito interessante, a gente consegue fazer com os times dentro das empresas ou das organizações, para a gente saber um pouquinho de onde é que cada pessoa sai. A trajetória de uma pessoa que não tem o que comer na infância e, por conta disso, não consegue ser bem alfabetizada é absolutamente diferente daquela criança que sempre foi bem alimentada, tem uma família estável, o pai não está preso no presídio, enfim, a mãe tem se é um casal heteronormativo, enfim, a mãe tem uma estrutura ali para poder prover educação e sustento da criança, tá? Então, vou deixar isso aqui de referência para vocês. E aí, bem, um outro pilar, para a gente poder aqui fechar, é o pilar LGBTQIAP+, plus+, PN+, como vocês quiserem. Pessoas LGBTQIAP+, quando elas se sentem confortáveis no ambiente de trabalho, em geral, elas ficam, performam mais e chamam outras pessoas LGBTQIAP+.
Existem alguns sites hoje de reputação de empresa. Então, se antigamente a gente fazia processo seletivo e a gente rezava, pensava, eu tenho que ser escolhido, agora as empresas são escolhidas pelos candidatos. E é muito lindo ver isso. Que bom que tem redes sociais. Porque, especialmente candidatos negros, candidatos pessoas LGBTQIA+, vão até esses sites de reputação e falam, não vão para essa empresa porque as pessoas fazem perguntas preconceituosas. Ou, ao contrário, se você é uma pessoa trans, se você quer fazer cirurgia de redesignação, se você quer fazer sua transição, vai para lá, porque existe um protocolo para você, você vai ser bem recebido. E aí, para quem trabalha em RH e trabalha com marca empregadora, eu acho que isso é o melhor que uma empresa pode fazer, porque ela não investe absolutamente nada em marketing e simplesmente o mercado sabe que aquela empresa é uma empresa aberta à diversidade. Tá? E eu vou fechar aqui com o pilar LGBTQIA+, e vou passar para a professora Margarida para ela começar aqui a fala dela. Gente, obrigada e desculpa aí a questão do Zoom no início, mas sempre dá tudo certo. Prazer estar com vocês, viu? Muito bom, Juliana, que incrível. Eu ficaria horas conversando com você. De fato, sim, eu acho que a Juliana colocou uma quantidade de coisas. A gente se conheceu há pouco tempo, né? Com a Juliana numa defesa, numa monografia, e é impressionante quanto ela coloca os pontos, né? E as questões tão necessárias. Então, primeiro, vou me apresentar e depois vou dialogar com a Juliana e vou conversar um pouquinho com vocês. Como a professora Nália falou, eu sou Margarita Oliveira, sou professora do Instituto de Economia, sou a coordenadora também do Núcleo de Estudos e Pesquisas de Economia e Feminismos. Então, venho trabalhando a questão do sexismo e racismo na sociedade capitalista há um tempo já, né? Não gosto de chamar de questões de gênero e já, em algum momento, vai entender um pouquinho melhor o porquê. Mas é realmente uma grande preocupação e é o meu tema principal de pesquisa, de ensino, de extensão, de tudo, né? A minha vida hoje é atravessada por esse tipo de leituras e de visões. Obviamente, eu não sou brasileira, eu sou argentina, acho que já todo mundo percebeu, que tem um sotaque diferente, e sou doutora em economia, estudei sempre questões do desenvolvimento econômico, etc., mas, assim, há um tempo atrás que decidi que a minha vida e os meus interesses não podiam continuar tão desalinhados com o meu interesse acadêmico. Então, comecei a pesquisar 100% sobre essas questões. E eu adorei o que a Juliana trouxe, porque, bem, a sociedade argentina é bem diferente. Eu me formei na Argentina e eu fiz doutorado na Itália depois, e não tem nada a ver com o Brasil, né? A estrutura social é diferente. Isso não significa que não sejam racistas, isso não significa que não sejam machistas, sexistas, etc., senão que todas as formas de opressão se expressam desde outros lugares, com outras situações. E a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei, né, respondendo à pergunta da Juliana, é que o Instituto de Economia não tem professores pretos, praticamente. Hoje, desses 120 professores, temos uma professora e um professor preto. E só um deles que estuda questões raciais. Anteriormente, tínhamos também, sempre foi mais ou menos nessa proporção. Então, essa pergunta de se vocês tiveram professores ou não, eu acho que na medida que vamos avançando nos níveis de formação, esse mundo vai se afunilando ainda mais, né? Nesse sentido, assim, esperamos que agora, depois de tanto tempo de políticas de cotas, e tendo agora a discussão sobre cotas inclusive entre alunos da pós-graduação, e agora começando a discussão sobre cotas entre professores, esperamos que isso realmente mude, porque é impressionante. A faculdade de economia, em particular, também é uma faculdade muito liderada por homens brancos, cis, heteronormados, etc., etc., né? As mulheres somos poucas, e pessoas racializadas ainda menos. Então, é uma questão muito, muito, muito importante e interessante.
E eu vim para trazer para vocês alguns números, só para deixar um gostinho do que a gente vai conversar depois durante o semestre. Então, vou tentar ver se eu consigo compartilhar, também não vou garantir nada aqui, porque, além do mais, eu estou no Google, então não sei se vai funcionar. Bom, então, eu deixo aí, no final vou deixar o meu e-mail e os contatos do núcleo. O núcleo é bem interessante porque tem tanto uma parte de pesquisa mais formal e tal, e tem uma parte de extensão e divulgação de conteúdos. Então, no arroba aí do Instagram, temos as alunas e a pessoal da sociedade civil em geral está o tempo inteiro produzindo, assim, se transformando em agentes multiplicadores do conhecimento sobre isso. Então, a ideia que eu queria trazer hoje, né, eu essencialmente pesquiso numa área da economia que se chama economia feminista, uma área bem nova, uma linha, uma corrente de pensamento econômico bem nova, que justamente vai tentar fazer esse esforço de pensar a especificidade da situação dos corpos feminizados ao interno do sistema de produção e acumulação capitalista, ou seja, dentro da nossa realidade, dentro da nossa realidade produtiva, dos empregos, dentro da nossa realidade como consumidores, dentro da nossa realidade como pertencentes a essa sociedade. Por que existem essas diferenças? E justamente pego o gatilho da Juliana no final. Por que o tempo inteiro tentam nos convencer de que somos todos iguais, que somos pessoas sem diferenças, aonde funcionaria alguma coisa chamada de meritocracia. Então, em particular, a economia feminista e as visões que trazem, né, o feminismo para as análises econômicas, o que vão derrubar é justamente esse mito da universalidade dos conceitos, da universalidade das pessoas, da categoria indivíduo e da categoria e da ideia da meritocracia, né? Porque justamente o que vamos ver quando vamos analisar a realidade, os números, etc., é que mulheres, e sobretudo mulheres racializadas, encontram, ao menos no mercado de trabalho, milhões de limitações, discriminações, segregações, dificuldades de acesso. E isso depois, na teoria, tem milhões de nomes de metáforas para especificar. Eu achei muito, muito interessante essa figurinha aí. Desculpa que está em espanhol, mas, infelizmente, no Brasil ainda estamos muito para trás, inclusive em análises de questões de segregações de gênero, mas que falam sobre tetos de cristal, que talvez seja o mais conhecido, né? Essa necessidade de quebrar essa barreira de cristal, porque as mulheres não conseguimos acessar essas instâncias de poder, muitas vezes associada a mulheres brancas e ricas ou de classe média alta, né? O teto de cristal é uma realidade que, como a Juliana trouxe, muitas vezes as mulheres negras nem estão perto do teto de cristal. Então, quando se estuda teto de cristal, estamos estudando só para enfim, uma pequena dimensão, mas a gente já, em algum futuro, conversa. Tetos de cimento, que o cimento é uma coisa muito mais pesada, se quer você pode romper, paredes de cristal, paredes de cimento, escadas quebradas, rotas, né, que não podemos subir, e pisos pegajosos, cantilados, enfim. Muitas metáforas para mostrar as várias formas de segregação ocupacional por gênero, horizontais e verticais, e as formas de discriminação. É interessante porque muitas vezes ouvi falar, não, mas isso é mimimi, as mulheres têm iguais possibilidades que os homens, é mentira que a mulher ganha menos, é mentira. Bom, é mentira não. Os números no Brasil são muito claros. E eu não quero, eu depois posso mandar essa apresentação para vocês, mas eu não quero me deter muito, mas vejam só, duas questões, ou três questões fundamentais, né? Aqui temos a separação, um pouquinho de dados de 2019 sobre
E eu estou pegando 2019 porque 20 e 21 foram catastróficos. Depois, no final, se eu consigo, falo um pouquinho disso. Mas até 2019, tínhamos que os homens são os que mais ganham em geral, mas especialmente os homens brancos. Então, sempre que se fala desse wage gap, né, dessa desigualdade salarial, essa brecha salarial em espanhol, sempre se fala desse 20% a menos que as mulheres recebem a respeito aos homens, 25%, né? Bom, no caso do Brasil, não só temos essa desigualdade salarial, mas quando comparamos o salário do homem branco com o salário da mulher preta, as diferenças são absurdas, né? Como para que depois venham e falem do mito da democracia racial. A mulher preta, negra, né? Inclui pretos e pardos, mas isso depois, algum dia a gente discute por que essa categorização. Mas as mulheres negras ganham 44% do salário que os homens brancos. 44% a menos. Isso tem a ver com várias questões. Tem a ver com que ela não consegue acessar a espaços de poder, que ela não consegue acessar a determinados setores e que ela sofre de discriminação salarial. Mulheres, em geral, isso acontece muito no setor privado, em grandes empresas, multinacionais. Né? A multinacional, qual é a primeira coisa que fazem você fazer? Assinar uma declaração de privacidade de informação. Você não pode divulgar quanto você ganha. Oh, por que será que eles fazem isso? Né? Então, temos essa situação de muitas vezes mesmo cargo com salários diferentes, temos muitas vezes mesmo cargo com uma capacitação muito maior por parte das mulheres respeito aos homens, ainda assim as mulheres ganhando menos, e temos muitas vezes cargos que as mulheres não podem acessar, cargos ou setores. Eu vou falar um pouquinho disso agora. Em geral, a situação que se vai se dar, então, é primeiro uma discriminação salarial, mulheres, em média, ganham menos que os homens, sobretudo as mulheres negras. Temos outra situação que é quanto porcentagem da população está fora da força de trabalho. Isso não é um dado menor. Né? Até agora falamos de, porque as mulheres estão em lugares de poder, não estão em lugares de poder, quantas mulheres... As mulheres, praticamente, a metade das mulheres está fora da força de trabalho. Isso o que significa? Significa que essas mulheres sequer saem para procurar emprego. Essas mulheres estão em casa, essas mulheres não têm praticamente nenhuma fonte de renda. Essas mulheres estão, sobretudo, dedicadas. E tem uma pergunta específica, né, na PNAD, que é a nossa pesquisa de amostras domiciliares, da onde temos anualmente vários dados para explorar. Tem uma pergunta específica de porquê. E o motivo de porquê é, o primeiro, o fator de ter filhos para cuidar, e de ter casa que cuidar, e o segundo, porque não tem empregos, o tipo de empregos que elas precisariam. E agora vamos conversar um pouquinho quais são. Além disso, né, de praticamente a metade estar fora da força de trabalho, enquanto essa porcentagem para os homens é 25%, 27%, para as mulheres é 45%. Além disso, temos que as mulheres são as que estão mais desempregadas, sobretudo as mulheres negras. Aqui de novo, em todas as estatísticas, vamos ter que a situação das mulheres negras é bem pior nesse sentido, trazer esse olhar interseccional é tão importante. E é interessante que, muitas vezes, os dados que são publicados pelo IBGE, pela PNAD e tal, não têm tantos níveis de abertura para poder entender, cruzar todos esses dados, né? Então, isso é uma dificuldade, inclusive, para conseguir a informação. Que informação eles dão para a gente? Mulheres estão mais subempregadas também, e mulheres negras, sobretudo, né, na questão da informalidade, temos, sobretudo, uma questão atrelada com o racismo estrutural. Mulheres negras e homens negros têm os maiores níveis de informalidade, ou seja, não têm carteira assinada, não têm contribuições à previsão social. Isso significa que não têm direitos trabalhistas, têm pouco acesso a direitos sociais. Então, temos uma situação onde não somos todos iguais, onde as estatísticas nos mostram que temos bastantes diferenças. Uma coisa interessante é que, quando se fala em segregação, né, essa diferença salarial, essa discrepância salarial tem a ver, tanto como falei, com discriminações salariais, como pelo fato de que
não todas e todos conseguimos acessar os mesmos tipos de emprego. Aí o que acontece? As mulheres, em geral, estamos concentradas nos setores que são associados com cuidado. E aqui temos educação, saúde humana e serviço social. Os laranjinhas são as mulheres, laranja mais claro, mais escuro, mulheres brancas, mulheres negras. Outros serviços é bem interessante, porque outros serviços incluem uma mistureba total de coisas. Mas, essencialmente, esses 57% são cabeleireiras, são manicures, são aquelas que estão responsáveis pelos serviços de cuidados do corpo das pessoas. Alojamento e alimentação, também um setor completamente associado com cuidados. Comércio e reparação. Eu acho que eu tenho um que eu perdi no meio, porque vocês estavam em cima, que é o serviço doméstico. Né? O 92% dos trabalhadores domésticos são trabalhadoras. Ou seja, a grande maioria são mulheres, e é o setor que realmente tem, se vamos olhar o menor dos salários, embaixo temos a tabela de salários por setor, o menor dos salários é aquele percebido por mulheres no serviço doméstico. A grande maioria dessas mulheres estão na informalidade, 72% da informalidade. Um grande porcentagem dessas mulheres são mulheres negras. Então, estamos numa situação onde temos alguns setores que se chamam de feminizados. Setores associados com cuidados, em geral, tem uma presença, uma sobre-representação de mulheres, e esses setores associados com cuidados também, em geral, têm piores salários, têm piores condições de emprego, têm piores condições de contratação. Maior instabilidade, ou menor quantidade de horas, né, como o caso da educação, maior instabilidade, como o caso do serviço doméstico, as enfermeiras não profissionais, como, inclusive, né, caixa de supermercado, etc. Então, estamos numa situação que, no mercado de trabalho, vamos ter segregação horizontal, ou seja, entre setores, alguns setores feminizados, outros setores masculinizados. Depois, em casa, parem para ver um pouquinho. Todas as barrinhas que são predominantemente verdes vão ter um salário maior. E os homens, nesse setor, vão ganhar mais. Mas não só nesse setor. Nos setores feminizados, também os homens ganham mais. Sempre os homens estão... Por quê? Estão na parte de cima do espaço produtivo. Então, o que acontece? No setor de saúde, os homens são médicos, cirurgiãos, essencialmente, as mulheres são enfermeiras. No setor da educação, os homens são onde estão? Na universidade, ensino superior, na pós-graduação, as mulheres são onde estão? 95% das mulheres no setor de creches, né? E auxiliares de creches. Então, temos que, dentro dos setores, inclusive feminizados, os homens ocupam os cargos de maior remuneração. E aí o que acontece? Aí chega a pandemia. Eu vou tentar falar rapidinho, porque senão... É só um pitaco que a gente vai dar hoje, né? Um gostinho para vocês se empolgarem para continuar. Durante a pandemia, a situação foi trágica. Se perderam muitos empregos. Mas, essencialmente, quem perdeu o emprego foram as mulheres. As mulheres saíram do mercado de trabalho. As mulheres ficaram desempregadas e muitas delas sequer passaram a procurar. Né? Durante a pandemia, as mulheres ficaram em casa. Sobretudo as mulheres negras. E, sobretudo, as mulheres negras no serviço doméstico. Situação que até hoje não conseguiu se recuperar. Se vamos analisar, temos duas questões, né? Obviamente, durante 2020, a situação piorou para todo mundo, o desemprego aumentou para todo mundo perdeu empregos, foi trágico, além do fato de ser trágico pela quantidade de brasileiros e brasileiros que morreram, né? Cidadãos do mundo e cidadãs do mundo que morreram. Mas para as mulheres que estavam
dentro do mercado de trabalho, a situação foi ainda pior, né? Perderam a fonte principal de renda. Muitas delas tiveram que ficar em casa sem renda nenhuma. Tem estudos que podem falar, não, teve o auxílio emergencial, ótimo. A grande maioria das trabalhadoras domésticas não conseguiu acessar ao auxílio emergencial. São 30% das trabalhadoras domésticas que conseguiam acessar ao auxílio emergencial, sendo que a grande maioria não conseguiu manter a renda, sobretudo as diaristas, faxineiras, enfim, tem muitos estudos ao respeito, então foi uma situação trágica. Os níveis de desemprego aumentaram muito, sobretudo para as mulheres racializadas, e aí aconteceu uma coisa que não acontecia há muito tempo, que é que passamos a ter mais mulheres fora da força de trabalho que dentro da força de trabalho. Ou seja, mais mulheres que sequer saíam a buscar emprego. A grande maioria das mulheres ficou em casa, fechada, sem renda, e uma multiplicação das tarefas domésticas. Um aumento enorme em intensidade na necessidade de cuidar de filhos, de educar esses filhos, de acompanhar, nos casos que podia, que ainda se tinha algum tipo de acompanhamento, acompanhar a formação desses filhos, fazer comida, faxina, limpeza para todo mundo, porque todo mundo estava em casa, se responsabilizar pelas pessoas doentes, etc. Então, foi uma situação que desde antes dos anos 70 não se via, que mulheres tendo que abrir mão de empregos, de ocupações, para ficar em casa, tomando conta das famílias, sem nenhum tipo de remuneração. E o que acontece? Isso não é por acaso, né? Como a Juliana colocou, não é por acaso que são as mulheres as primeiras que abrem mão. Não é por acaso que são as mulheres aquelas que estão maioritariamente fora da força de trabalho. Não é por acaso que são as mulheres aquelas que conseguem unicamente trabalhar, por exemplo, em trabalhos part-time, trabalhos flexíveis. Né? Há pouco tempo eu estava orientando uma aluna que está falando sobre empreendedorismo. As mulheres empreendedoras são completamente diferentes que os homens empreendedores. E não estou falando do iFood, que querem nos vender que é isso empreendedorismo, né? A mulher que vai empreender, muitas vezes vai empreender porque não tem outra saída, não tem outra possibilidade. E na economia sempre se tem essa ideia do, se chama o empreendedor schumpeteriano, que é o homem de negócios que quer inovar, que quer abrir novos espaços e tal. A grande maioria das mulheres empreendedoras são empreendimentos, são microempreendimentos de baixíssima tecnologia, que não são outra coisa que tentar ganhar uma grana e ainda conseguir tomar conta dos filhos, da casa, dos idosos de todas as famílias ampliadas, porque não tomam conta só dos pais delas, né? Tomam conta dos pais delas, dos pais do marido, dos pais do sobrinho, todas as pessoas que, por algum motivo, não podem se valer por si mesmas. Isso tem a ver com o que a gente chama a divisão sexual do trabalho e os papéis sociais de gênero. Desde muito pequenas, também, estamos educadas para isso, para ser as pessoas que cuidamos, e que cuidamos gratuitamente, e que cuidamos porque faria parte da nossa natureza, com muitas aspas. Porque eu sempre falo a mesma brincadeira, o meu gene de lavar a louça ainda não encontrei. Né? Podem fazer todo o meu genoma que o de lavar a louça não foi achado. Então, essa naturalidade das mulheres para realizar tarefas domésticas e cuidados saiu de onde? Né? Não é lugar nenhum. Mas aí temos que as mulheres, em geral, são as que mais cuidam, as mulheres são as que realizam mais tarefas domésticas, e por muitas mais horas que os homens. Aí é onde aparece essa dupla jornada, né? Essa tão famosa palavra, dupla jornada, tripla jornada. Por quê? Porque as mulheres trabalham 40 horas por semana e 20 horas em casa, gratuitamente. Então, a jornada de trabalho da mulher não acaba quando chega em casa. E a do homem, muitas vezes, sim. Então, para fechar um pouquinho e passar já para o próximo, a economia feminista, que eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês depois durante o curso, vai estudar essas múltiplas discriminações, né, que afetam as mulheres, os corpos feminizados, as mulheres racializadas, através desses conceitos da divisão sexual do trabalho, dos papéis de gênero, da pobreza do tempo, que tem por trás
uma relação sistêmica de opressão. Ou seja, o fato que a mulher seja discriminada no trabalho não significa que porque a RH são muito odeia mulheres, muito misóginos, ou porque não, o capitalista, dono da empresa, teve uma relação traumática com uma pessoa preta, então por isso é um racista. Não, essas opressões estão no seio do sistema capitalista. A gente vai tentar entender por quê e como. Por que o sistema se aproveita e perpetua essas relações de opressão e dominação? Por que servem? A que sentido? Qual é o sentido, né? Então, a economia feminista é o que vai tentar justamente trazer isso. Trazer os cuidados e colocar a vida no centro. Porque até hoje, na economia, o que está no centro são os lucros e os ganhos. E, por fim, vou deixar com vocês aqui essa imagem da Silvia Federici, que é uma grande representante, não só teórica, mas também de luta política, que falou essa frase: isso que chamam amor é trabalho não pago, que vai discutir justamente como todas essas imposições socioculturais que chegam pela televisão, pelos jornais, pelas ideias, pelos brinquedos quando somos crianças, todas essas ideias nos vão moldar socialmente, vão nos sociabilizar para as mulheres cumprir essa tarefa de cuidadoras gratuitamente. Isso é muito interessante, gratuitamente, num sistema que tem como base a troca de mercadorias e o dinheiro. Então, as mulheres somos excluídas perenemente dessa possibilidade de ter um autossustento. E se não fizermos isso, quer dizer que não temos amor para as nossas famílias, para as nossas sociedades e para os nossos sistemas. Porque tudo o que temos que fazer é movido pelo amor e não pela racionalidade, como todo o resto dos indivíduos homens nesse sistema. Então, a ideia um pouco é essa, discutir e pensar nessas categorias, discutir e pensar como a teoria econômica vai falhar e como a economia feminista vai tentar dar uma explicação a essas condições de sexismo, de racismo, das várias discriminações dentro do mercado de trabalho e dentro da sociedade em geral. Deixo aí os contatos do núcleo da Rede de Economia Feminista do Brasil e a gente se vê daqui a pouco, então. Passo agora, então, para o Douglas, né? Eu acho. Sim. Gente, boa noite. Enfim, tipo, difícil agora, né, continuar a apresentação. Foram duas apresentações maravilhosas. Primeiro, eu queria começar, né, agradecendo pelo convite do Lares. Pedir desculpa porque eu estou meio gripado, minha voz está um pouco ruim. E se vocês não entenderem alguma coisa, eu repito. Mas muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui presente, falando para todas as pessoas aqui. Um pouco sobre a minha proposta e também sobre um pouco da minha vivência dentro da área de diversidade e inclusão, principalmente focada em diversidade e inclusão de pessoas LGBTQIAP+. Começando a me apresentar, né, me chamo Douglas Lacerda, eu sou professor de História, produtor, sou professor da UERJ, trabalho com diversidade e inclusão desde 2017 no terceiro setor, através da organização social Casinha, que é um projeto, uma ONG aqui do Rio de Janeiro. Eu vou colocar a apresentação aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar. Se vocês vão conseguir ver. Deixa eu só tirar isso aqui daqui. Vocês conseguem ver? Sim. Vou apresentar aqui. Deixa eu só voltar. Ai, meu Deus, estou dando spoiler. Todos veem? Sim? Vamos lá. Bom, vim aqui trazer um pouco, né, dessa conversa. A minha fala dialoga muito com a fala de vocês também, principalmente quando a Juliana, que vem falar assim, um pouco, né, o que eu quis vir trazer para vocês, quis contar um pouco, sobre o papel que a diversidade e inclusão
dentro da questão LGBT, da vivência de pessoas LGBTs, tem sido desenvolvido, né, aqui no Brasil. E aí quis trazer aqui um recorte, principalmente de 2 casos dentro do movimento do nascimento, que a gente chama do movimento das casas de acolhida no Brasil, que é um movimento que vem nascendo pós 2016, pós uma conquista, né, de poucos direitos, mas alguns direitos LGBTs da população aqui no Brasil. Então, o meu lugar, ele vem dentro desse movimento, que nasce aí a partir de casas como a Casa 1 em São Paulo e a Casinha aqui no Rio de Janeiro. Então, é o meu lugar de fala, então eu vou focar um pouco dentro do movimento que essas 2 organizações vêm desenvolvendo dentro da temática de diversidade e inclusão para pessoas LGBTQIA+, no Brasil, né? E como isso vem sendo desenvolvido, como esse cenário que as organizações privadas, principalmente, vem modificando e, principalmente, vem aderindo a essa pauta aqui no Brasil. Então, como eu falei, eu vim aqui me apresentar, eu sou o Douglas, falei um pouco, sou formado em política pública pela Casa Fluminense, gosto de dizer sempre que eu sou um cara periférico, um homem negro de pele clara, e é importante a gente salientar essas questões, que são lugares, né, norteadores e que colocam a gente dentro de visões diferentes na sociedade, principalmente para se entender dentro de um movimento de diversidade. Então, eu trago essa pauta da temática do gênero e sexualidade, principalmente iniciando através da cultura, que eu sempre trabalhei com educação museal, trabalhei dentro desses espaços, e dentro desses espaços foi onde eu fui começando a trazer esse debate, né, de gênero, de sexualidade, lugar das pessoas LGBTs, ou o lugar, né, das pessoas, dos viados dentro dos espaços, né, que é onde muitas das vezes eu fui chamado. Então, é importante trazer essas pautas e essas discussões, né, para a gente pontuar aqui alguns lugares onde, infelizmente, nós, população LGBT, ainda estamos na sociedade, né, Brasil ainda, que é o país, pelo 14º ano quase, o país que mais mata a nossa população no mundo. Então, é importante a gente salientar como essas políticas vêm sendo desenvolvidas e ainda são muito poucas, né, no Brasil. Mas eu vim falar aqui também um pouco sobre o lugar onde eu atuo, né? Eu estou aqui dentro da organização Casinha, que é um movimento, uma ONG, que a gente vem desde 2017, oferecendo apoio e suporte à população em situação de vulnerabilidade e violação de direito. A gente vem desenvolvendo essas iniciativas dentro de todas essas áreas que eu pontuo aqui embaixo, dentro da área de serviço social, a partir de um apoio e distribuição de alimentação para a população LGBT em situação de vulnerabilidade. O cenário que a gente viveu na pandemia, né, de uma fome geral que vivemos até hoje, infelizmente, é um cenário comum para a população, principalmente a população trans e travesti. É uma população que não acessa ao emprego formal, vive eternamente na informalidade e, com isso, vive eternamente na situação de fome, situação de desabrigo. Então, infelizmente, é uma pauta ainda muito urgente. Então, a gente oferece assistência jurídica, a gente oferece serviços dentro de empregabilidade através de banco de talentos, através de mentoria profissional e de carreira, cursos de capacitação profissional, dentro da área de educação, numa área também de oferecer um suporte educativo para as pessoas que principalmente são expulsas das escolas. Se a gente for colocar quase 85% da população trans e travesti não conclui seus estudos, né? Então, essa iniciativa é dentro e muito importante, aliada, né, ao desenvolvimento profissional. Dentro da área de cultura também, onde é uma área onde a Casinha se propõe à discussão e ao diálogo com a sociedade em geral, através da cultura LGBT, né? Então, a gente acredita que a diminuição de preconceitos e barreiras dentro das nossas vivências com a população geral também acontece muito forte dentro da cultura, né? Que é o lugar onde todo mundo se encontra. E a nossa proposta é desenvolver essa inclusão através da cultura. E além, de outro lado, de promover o ecossistema de diversidade e inclusão dentro dos espaços corporativos, né? E é isso mais ou menos que eu vim falar um pouco para vocês
como que nós vemos desenvolvendo esse cenário, vem sendo desenvolvido por nós desde então. Desculpa. Como que surge, né, essa diversidade e inclusão no Brasil, né? Foi muito bem pontuado ali pela Juliana, se for complementar, que é isso, né? Diversidade e inclusão no Brasil, ela surge muito forte através dos movimentos negros e feministas, né? Principalmente no mundo. Então, ela é desenvolvido aí para nos colocar, nós, pessoas invisibilizadas e marginalizadas, dentro dos locais de poder, dentro dos locais mínimos de trabalho. E dentro desse recorte nasce um pouco do debate ali a partir dos anos 2000 e se fortalece mais ou menos a partir de 2015, o debate da diversidade e inclusão para pessoas LGBTs, né? O mercado entende que pessoas LGBTs têm as suas especificações, na verdade não é o mercado que entende, né? Nós que viemos como ativistas, como movimento social, começamos a partir do levantamento dessas pautas, ser ouvido pelas organizações, né? Ser ouvido por esses movimentos que antigamente o movimento LGBT, que vem no Brasil antes disso, vinha pautando isso através das pautas de verbas públicas ou de outros movimentos. Quando isso falta, as organizações elas se tornam um movimento e um momento para que nós sobrevivêssemos, né? Para que nós conseguíssemos nos incluir nesses espaços. Então, a luta pela inclusão dentro dos movimentos corporativos, ele nasce a partir daí, a partir desse entendimento, né, de diversidade e inclusão também para a população LGBT. Então, essa questão, ela vem sendo desenvolvida desde essa época, né, mais ou menos, ela se fortalece ali a partir de 2016, a partir de 2017, dentro desse cenário aí que eu digo que é o cenário do surgimento do modelo de casas de acolhida, né, que não é um modelo brasileiro, né, o modelo ele vem sendo pensado e vem sendo executado nos Estados Unidos, principalmente na década de 80, com o crescimento da AIDS, né, onde se formam as casas, que são lideradas principalmente por mulheres trans, e principalmente pelo movimento cultural das ballrooms, né, que isso vem sendo trazido e vem sendo alimentado ali pelas casas de acolhimento, onde realmente é aquele movimento dos nós por nós, né, onde nós, LGBTs, se reunimos para criar e pensar a política pública, porque a gente estava sendo sufocado, está sendo até hoje sufocado pela população e pelo sistema. Então, criamos essa alternativa. Então, dentro do que a gente pensa, né, da política pública, né, a causa LGBT ela é urgente. E nós continuamos e conseguimos nos fazer ser ouvidos e conseguir ser respeitados e entendidos ali também como uma força que também movimenta a capital, né, que é o mais importante. Então, a gente precisa também colocar isso em pauta, né? Que a gente sendo entendido como um fortalecimento e também como um movimentador de capital, isso também faz com que a virada de chave e a causa LGBT também comece a ser entendida, sempre pelo movimento social e também pelo capital. É importante a gente dizer também que dentro da questão da política pública, né, a política pública, principalmente a população LGBT no Brasil, ainda é muito escassa. A gente não tem ainda um órgão que produz dados sobre a nossa população de forma oficial. A maioria dos dados nossos sobre violência, sobre falta de empregabilidade e sobre faltas, elas vêm através do movimento social, que é organizações como o Grupo Gay da Bahia, como a ANTRA, que vem desenvolvendo aí todas essas pesquisas sobre o lugar da população trans no mercado de trabalho, sobre o lugar da população negra LGBT de favela. Então, isso vem sempre pelo movimento e vem sendo trazido a partir disso. Então, é importante também pontuar que é isso, né? O Estado brasileiro, ele não produz dados sobre nós. Se a gente não produz dados sobre nós, como iremos ter política pública? Né? Se não existe esse conhecimento de quantos somos, o que a gente espera, o que a gente sofre e o que a gente precisa movimentar. Então, daí que é tão importante a discussão da diversidade e inclusão nas organizações, onde nós, movimentos sociais, levamos esses números, levamos esse conhecimento para dentro desses espaços. E daí a gente vem tentando construir toda essa mudança.
E é importante salientar também que os poucos acessos, os poucos direitos que temos, eles não foram conquistados através do legislativo. Eles foram conquistados através de normativas pelo STF e pelos movimentos judiciários. Então, a gente sabe que, infelizmente, ainda mais de 70 países no mundo legislam contra. É importante deixar aqui claro também que essa semana, inclusive, né, Uganda aprovou uma das maiores penalidades contra a população LGBT que existe. Então, assim, a nossa população ainda é criminalizada. Então, falar de nós ainda pode nos colocar na cadeia e ainda pode nos fazer presos. Então, a gente ainda precisa discutir isso, e isso precisa claramente, cada dia mais, ser levado para esses espaços de poder, né, para que a gente realmente consiga mudar esse cenário. Porque uma legislação, uma mudança, na Itália está acontecendo a mesma coisa, famílias LGBTs estão perdendo acesso a seus filhos adotivos, e estão perdendo acesso à educação pública, por conta de revogamento de políticas do Estado. Então, isso está sendo um movimento que está crescendo cada vez mais no mundo. Então, a gente precisa, como organização social, como empresas, ficar atento a esse cenário que é a área que a gente precisa, né? Já que o mercado dita tantas regras, a gente também precisa, através do capital, ditar essas regras, essas mudanças através dessas políticas. Quando a gente fala também de segurança, esses dados, eles são trazidos, né, alguns dados desses, principalmente de isolamento social, eles vêm trazidos através de pesquisas realizadas pela Unicamp, na pandemia, como estávamos em situação de saúde mental, e foi entendido que cerca de 70% da população LGBT cumprindo isolamento social durante a pandemia, estavam cumprindo com seus familiares, que promovem violência, e acabam cada vez mais sendo vítimas a cada vez mais dessa violência. Então, cerca de 64,8% dos agressores da população LGBT são homens, e cerca de 59,5% dessas vítimas são mulheres, entre mulheres cis, mulheres trans e travestis, né? Mulheres cis a gente coloca aqui, né, pessoas lésbicas, bissexuais. Então, mulheres sempre, né, são as mais agredidas dentro da população, e homens gays, principalmente homens gays negros. Então, é bem importante a gente salientar o recorte também racial, né? Homens gays negros e mulheres trans e travestis, em sua maioria negras, são a população que mais morre no Brasil. Então, sempre é importante, né, essa questão do olhar interseccional. Então, o recorte de classe, o recorte racial, ele é importante também para a gente entender a falta de política pública e de aplicação disso, né, no país. E aqui eu vim trazer, né, dentro dessa ideia sobre o cenário da política pública, o cenário da inclusão social das pessoas LGBTs através das organizações, eu trouxe aqui mais ou menos um material, como ele é feito, né, como que esse movimento ele é entendido também dentro das empresas. Nós, como Casinha e a Casa 1, a partir do entendimento, né, de que precisamos entrar dentro das empresas para a gente movimentar o cenário, foi entendido como as empresas, a maioria delas não tinha um núcleo de diversidade e inclusão formado, a maioria não tinha um censo, eles realmente não se entendiam, como não sabia quantas pessoas negras tinham ali dentro, principalmente quantas pessoas trans, mas nunca tiveram pessoas trans. Né? Raramente a gente esbarra com uma empresa que tem 1 a 2 pessoas trans contratadas. Então, geralmente são pessoas LGBTs, ou mulheres, ou homens, em sua maioria brancos. Então, esse movimento que a Juliana falou é o mesmo movimento que eu sempre faço. Toda vez que uma empresa vem conversar com eu pergunto a mesma coisa. Vocês têm um censo? Vocês sabem quantas pessoas LGBTs vocês têm contratadas? Vocês possuem pessoas trans? E todas as vezes, né, a gente recebe, atualmente, muitos pedidos de banco de talentos. Né? Nós, da Casinha, a gente tem um banco de talentos de pessoas LGBTs que a gente formou, e muitas empresas entram em contato para contratar esse nosso banco. E todas as vezes que a gente se depara com esse cenário, a gente sempre tem a preocupação de perguntar isso. Vocês já passaram por algum tipo de letramento ou sensibilização sobre a causa da população? Vocês sabem a questão das pessoas trans no mercado de trabalho?
E a gente faz toda uma análise, né, de perguntar até como é que é para você acessar no escritório da sua empresa a sua portaria própria ou a sua portaria terceirizada. Você consegue mapear que a sua pessoa colaboradora não vai sofrer uma violência e ser barrada no primeiro atendimento? No primeiro lugar que ela chegar na sua empresa, porque dentro da sua empresa você pode ter o censo, você pode ter a sua área de gestão de pessoas extremamente sensibilizada, pensando política interna, política de mitigação de violência, tudo muito bonitinho, estruturado. Mas e ali o primeiro atendimento? A portaria, quando ela sair do ônibus para entrar dentro da sua empresa, será que esse lugar você está mapeando e você está reconhecendo que ali pode haver uma violência? Então, esse é um lugar onde muitas empresas elas nem se tocam de que isso vai acontecer. Então, a gente já teve vários casos de uma voluntária nossa e numa empresa fazer letramento e ser barrada, porque era uma pessoa trans. Então, assim, esses são um pouco do caminho que nós, como movimento social, a gente vem tentando construir, vem tentando letrar as organizações sociais. E aqui eu vou mostrar mais um pouco para vocês do como que funciona o nosso processo de letramento, o que que a gente aborda, como que a gente aborda isso com as empresas, onde principalmente esse diálogo ele vem sendo puxado pelas áreas de RH e gestão de pessoas, quando não é pelo marketing, mas geralmente pelo RH e gestão de pessoas, que recebem essa demanda da empresa porque recebem essa demanda do mercado. Né? Precisamos ter pessoas aqui LGBTs contratadas, então manda para o RH e o RH se vira. Então, geralmente, é por esse lugar que a gente começa esse debate. Então, a gente traz aqui, mais ou menos, o que a gente chama aqui do biscoito de gênero, e através do biscoito de gênero, onde a gente vai fazendo essa diferença, né? O que é expressão de gênero, o que é sexo biológico, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, orientação afetivo-sexual. Então, aqui é o nosso primeiro mapa que a gente chega para falar sobre isso. Eu vou passar muito rápido aqui, porque é muito detalhe, mas só para vocês verem. Então, esse aqui é o nosso primeiro caminho do letramento. Depois a gente passa por performatividade, a gente passa sobre o que é isso, de onde vem esse conceito, onde a gente acha que somente pessoas LGBTs performam, e a gente quer demonstrar que pessoas héteros performam, todos nós performamos alguma coisa, né? Então, a gente traz essa questão do conceito de performatividade, conceito de cis-heteronormatividade, classificação de gênero, cisgeneridade, transgeneridade. Então, a gente traz todas essas diferenças para o ambiente corporativo, para que há esse entendimento dessa diferença, dessa diversidade dentro, principalmente da população LGBT. Dentro de nós, ainda há essa diversidade, né? Não somos somente letrinhas, somos vivências, somos identidades, e cada qual com a sua especificidade, né? Uma pessoa bi, ela tem uma necessidade de política pública diferente de uma pessoa transexual. Então, isso precisa ser avaliado também de forma separada. E aí é isso aqui que a gente faz. Mas, afinal, o que significam essas letrinhas? E a gente chega atrás, são sinais de respeito, de gênero, sexualidade e expressão. Então, é mais ou menos isso. A gente traz todas as definições, LGB sobre questões afetivas sexuais, T sobre identidade de gênero, Q, termo, teoria política, guarda-chuva, onde a gente redesigna pessoas e orientações que não estão dentro de nenhuma normativa social entendida, né, pela heteronormatividade. E sobre questão de pessoas intersexuais, né, sexo biológico, a gênero, pessoas de orientações afetivas sexuais, e dentre outras letras, né, aqui a nossa letra totalmente completa. Então, a gente vem trazendo tudo isso para as empresas, do que são lésbicas, gays, bissexuais, travestis, pessoas queer, intersexo, a gênero, gênero neutro, gênero fluido, pessoas pansexuais, andrógenas, aromânticas, assexuais. Então, a gente está passando bem rápido. Se alguém quiser fazer uma pergunta depois sobre isso, fica à vontade, mas eu estou passando super rápido, que é só para vocês verem mais ou menos o material que a gente trabalha. Então, todo esse trabalho, todo esse material é o nosso porta de entrada, que a gente chama do letramento. Então, a gente faz esse letramento com a organização para entender o básico do básico, para depois aí a gente vem desenvolver outras atividades, né? Que aí é a partir desses cases de sucesso que a gente tem aí através da Casa 1 e da Casinha. A Casa 1 fica em São Paulo. Casa 1 é uma casa de acolhimento, um espaço cultural, de saúde,
que fica em São Paulo, mais precisamente na área do Bexiga, onde desde 2016 vem desenvolvendo todo um trabalho de ação junto com as marcas, com empresas, com pessoas, artistas, toda uma classe em São Paulo, e principalmente com a área, região onde habitam. Então, eles não só trabalham com a população LGBT, eles trabalham também com toda a população em situação de rua ao redor da região do Bexiga, que é uma região extremamente perigosa e também onde fica muito próximo ali da área do centro, né, ali da área do centro antigo de São Paulo. Então, é uma área muito cultural também. Então, dentro da cultura, ela desenvolve muitas ações de inclusão e vem trazendo todos esses trabalhos. Então, através das empresas, a gente vem desenvolvendo aí parcerias através da grupos de gestão de pessoas, a gente vem trazendo sensibilizações para essas organizações, né? Como esse material que eu trouxe para vocês darem uma olhada, o desenvolvimento dos letramentos e também, junto com as áreas de gestão de pessoas, propor essa questão dos núcleos de diversidade. Muitas das vezes a gente ajuda e constrói todo o início do que seria uma área de diversidade e inclusão dentro das organizações, quais são as necessidades que as empresas precisam ter para desenvolver isso, e como que a gente, como organização social, como projeto que está ali na ponta, junto com a população que está sofrendo e que está com necessidade, a gente consegue principalmente mitigar a principal queixa das empresas, que é: eu não acho pessoas trans para contratar. Não tem pessoas trans para eu contratar. E é aí que a gente entra, né? A gente entra com esse banco, a gente entra para mostrar que existem e para mostrar que qual é a pessoa trans que você quer contratar, né? 99% da população trans e travesti está na prostituição compulsória, né? Mais de 85% da população transexual não consegue concluir os seus estudos, que é o que a gente chama de ciclo da exclusão, que começa na família, onde ela é expulsa de casa, começa na escola, onde ela não é respeitada na sua orientação sexual, na sua identidade de gênero, ela é expulsa da escola, ela é expulsa da saúde, porque os espaços de saúde não obedecem o seu nome social, com isso ela é excluída mais uma vez, ela é excluída do mercado de trabalho, logicamente essa pessoa não tem acesso ao mínimo de política pública, não tem acesso ao mínimo à documentação, a remédio, a qualquer tipo básico que nós temos, e a gente coloca essa população LGBT a um nível de saúde que a gente tinha no século XVIII, fazendo com que essas pessoas sobrevivam somente até os 35 anos de idade. Isso é muito grave, né? Então, é esse cenário que a gente vem desenvolvendo junto com as organizações para tentar mudar. E como que a gente também vem fazendo isso? Através de multirões de empregabilidade, onde a gente coloca ali a organização de olho no olho com a pessoa candidata. Então, a gente tem uma pessoa candidata ali, a gente forma esse grupo com várias empresas e organizações ali disponíveis com as suas vagas para ser contratadas, e a gente leva essa nossa população para esse olho no olho, né? Para que a organização conheça essas pessoas, faça ali um pitch e essa pessoa possa ser contratada, às vezes, ali mesmo naquele espaço. Então, isso é uma outra experiência que a gente leva para as organizações corporativas para que elas tenham um maior entendimento ali sobre o que essa população precisa e necessita. Através também de mutirão, de mentorias profissionais, onde a gente coloca as pessoas voluntárias das empresas para darem mentorias de carreira para as populações atendidas, seja de como fazer um processo seletivo, como fazer um LinkedIn, como criar um currículo, como fazer um treino de uma entrevista de um emprego, porque muitas das vezes a maioria dessas pessoas nunca tiveram a oportunidade de uma entrevista de emprego, nunca tiveram a oportunidade de ter um currículo, não sabem nem o que é um LinkedIn, para que serve. Então, o nosso caminho é isso, é fazer essa ponte, para que a organização ela entenda essa dificuldade e a gente também faça com que a empresa entenda que ela pode ajudar, ela pode incluir, que não vai existir uma transtop, que é onde muitas vezes a gente já recebeu esse pedido. Eu quero contratar uma transtop. Você tem? E o que é essa transtop? É uma pessoa trans que tem um nível superior, ela fala inglês, ela mora num lugar legal, tem a saúde mental em dia. Ou seja, essa pessoa não existe dentro do país que a gente vive.
Então, o que a gente tenta mostrar para essas organizações é que vamos fazer diferente? Que tal a gente fechar uma parceria com uma escola de inglês e a gente contratar uma pessoa sem o inglês? E através dessa parceria, onde você também vai ganhar muito dinheiro, porque você pode ganhar, às vezes, isenção fiscal através de um projeto de inclusão social, ou através de um projeto junto com o governo federal, e você vai ganhar dinheiro, você vai desenvolver uma pessoa, você vai movimentar uma rede ao redor disso, e você vai incluir a diversidade dentro do seu caminho. Então, são caminhos que a gente tenta fazer as empresas entenderem que dá para fazer diferente. Você não precisa seguir aquele modelo, você não precisa procurar sempre uma trans top, porque você nunca vai encontrar. E aí fica muito fácil você dizer que não consegue contratar, sendo que o limite está muito mais em outro lugar. A gente também, através disso, né, como eu falei, isso é uma ideia de um patrocínio de projeto, né, onde a gente apresenta os projetos de organização, principalmente de capacitação profissional. A gente oferece, por exemplo, a Casinha tem um curso de gastronomia que ele foi patrocinado por uma grande marca, e essa grande marca ela patrocinou 100% do nosso curso, entendendo que o Rio de Janeiro, principalmente, é um lugar onde a gastronomia ela é um ponto onde contrata muito, né? É uma área onde vai contratar bastante pessoas. Então, a gente já conseguiu, finalizando o curso, quase contratar 50% das pessoas que foram formadas. Então, isso é um lugar de entendimento também para que essas pessoas, essas marcas, elas aprendam que dá para fazer diferente, dá para você incluir, sem você ser somente dizer que você está fazendo uma campanha e fazer uma campanha extremamente errada, como a Juliana trouxe aqui no início, né? Então, isso é o que mais acontece, né? Então, vamos fazer diferente, vamos aprender com a gente, não precisa errar, não precisa fazer de outra forma. Estamos aqui para oferecer serviço para vocês. Vocês nos contratam e a gente faz isso junto com vocês. Esse é o lugar que a gente vem desenvolvendo aí desde 2017 com as organizações aqui no Rio de Janeiro. E também a Casa U vem fazendo lá em São Paulo. E aí é muito importante a gente trazer também um lugar da diferença, né? O que é diversidade, o que é inclusão, né? Então, muitas das vezes, o que a gente vê sendo realizado pelas organizações privadas, pelas organizações, pelas empresas, é somente a diversidade, né? A diversidade, ela é feita, faz o letramento, estamos falando aqui, vamos aplicar, vamos tentar desenvolver. Mas, realmente, quando você vira a chave para a inclusão, né, que é realmente você criar política, é você baixar a régua de contratação para você incluir pessoas ali excluídas ou pessoas marginalizadas, isso ainda é muito, muito pequeno, né? Esse nível de empresas que promovem a inclusão ainda é muito pequeno. Se você for pegar aqui, né, vou fazer um exercício, né, parecido, colocar aqui no chat, se você conhece alguma pessoa trans, você conhece uma pessoa trans, você já teve aula com alguma pessoa trans, você já dividiu o espaço corporativo com alguma pessoa trans, acho que também é um exercício que eu gostaria de ver aqui também no chat, para a gente entender, você tem alguma pessoa amiga trans, já esbarrou com alguma pessoa assim na sua vida, etc., acho que é um exercício interessante também para a gente entender que o quanto essas pessoas ainda estão excluídas, marginalizadas, não são vistas pela sociedade. Então, como que a gente está hoje nesse cenário, né? Se a gente for pegar a saúde, cerca de 23% da cobertura de exames ginecológicos para a população LGBT é menor, né? Eu digo nesse sentido homens trans, eu digo mulheres lésbicas, e às vezes mulheres bissexuais. Então, essa população tem 23% menos acesso a exames ginecológicos por transfobia, né, por violência transfóbica. 54% de pessoas LGBTI+, não afirmam que precisam de apoio psicológico, né? Então, diante de toda a violência que a sociedade impõe sobre esses corpos, claramente, né, a população que tem mais chance de sofrer, desenvolver depressão, desenvolver ideação suicida, então, através de todas essas exclusões, né? Dentro da educação, 82% das mulheres trans e travestis já abandonaram o ensino médio, cerca de 90% das mulheres trans vivem marginalizadas e recorrem ao trabalho informal, incluindo a prostituição. E para sobreviver, a taxa de desemprego da população LGBT é cerca de 21,6%,
e 1 em cada 5 pessoas LGBTs não possui nenhuma fonte de renda hoje. Então, estão vivendo ou na informalidade ou na exclusão total, passando fome e não tem acesso a nada. E aí, como que a gente, né, vive e vê esses números aí dentro do mercado de trabalho? Esses dados são levantados pela McKinsey, né, que é uma das maiores organizações de pesquisa que levanta dados sobre diversidade dentro das organizações corporativas no mundo. E esses dados eles mostram que 61% das pessoas LGBTs elas escondem a sua orientação sexual e a sua identidade no trabalho. 38% das empresas ainda mostram restrições para a contratação de pessoas homossexuais e somente 0,5% dos CEOs das maiores empresas do mundo se identificam como pessoas LGBTs. Então, como a gente faz, né, para mudar esse cenário tenebroso que ainda nos está aí presente, né? Aqui eu trago algumas iniciativas que principalmente a gente pode desenvolver, a gente leva a desenvolver junto com as organizações sociais, as organizações corporativas, a sociedade, né? Engajar a liderança, que quem tem o poder de tomar decisões e mudar políticas dentro das empresas são as lideranças. E, infelizmente, é o menor número de pessoas que se engajam dentro da pauta de diversidade e inclusão. Então, engajar a liderança é o caminho maior que a gente tem hoje de conseguir mudar esse cenário dentro da sociedade. E a partir da educação, criar políticas e parcerias com institutos de educação, escolas de línguas para desenvolvimento das pessoas colaboradoras, apoiar projetos sociais que desenvolvem essas iniciativas voltadas às pessoas em vulnerabilidade e educar através de letramentos as pessoas colaboradoras nas empresas. E através da renda, né, construir estratégias de aprimoramento profissional e contratação de pessoas diversas. Então, eu acredito que a partir dessas iniciativas e da implementação dessas políticas internas é o que a gente tenta desenvolver com as organizações para a gente mudar todo esse cenário de violência que eu trouxe aqui anteriormente. Então, acho que essa finalização, não sei se eu estourei ou se eu me adiantei muito aqui no tempo, mas eu acho que eu queria trazer para pensar e a gente trouxesse questões a partir, né, disso, que são as iniciativas, são as políticas que a gente tenta construir aí dentro desse cenário corporativo para a gente mudar realmente esse cenário de falta de inclusão e de violência que a gente vê aí, principalmente e majoritariamente no Brasil. Acho que é isso. Gostaria de encerrar com essa frase, né, que quando os direitos de um só são ameaçados, os direitos de todos nós estão sendo violados. Então, com essa frase que eu queria encerrar aqui a minha fala, se todos quiserem conhecer, aqui está o site da casinha, da minha instituição onde eu trabalho, né, a casinha.ong. Se quiserem falar, quiserem entrar em contato comigo, fiquem à vontade. E é isso, gente. Muito obrigado pela escuta e pelo espaço. Obrigada, Douglas. Obrigada, Juliana. Obrigada, Margarita. Excelentes colocações que fazem a gente refletir bastante, né, sobre esse cenário, né, o que é trabalhar, de fato, a pauta da diversidade, não só nas empresas, mas na sociedade, né? Eu vou falar aqui algumas perguntas que foram feitas no chat, começando pela Carla Coimbra. Ela fala assim: tem uma pergunta tanto para a Juliana quanto para o Douglas. Quando as empresas chamam vocês para melhorar essa questão da diversidade, vocês fazem um acompanhamento posterior para ver se realmente melhoraram? Bem, vou começar aqui, Douglas. Eu acho que depende um pouco do trabalho que está sendo realizado, né? Quando eu estou em comitê executivo, ou estou atuando junto com os conselhos de administração, sim, porque são trabalhos de longo prazo. Sempre que uma empresa me procura, eu sempre falo que o ideal é a gente fazer trabalho de médio e longo prazo, que uma palestra, especialmente ligada à diversidade racial, não funciona, né? Porque assim, chega outubro, é uma loucura. Juliana, você pode vir aqui falar, não sei o quê. Eu falei, gente, eu posso, eu dou um abraço, dou beijo, tomo um cafezinho, mas assim, isso não é efetivo. Tem certeza que vocês querem esse modelo?
Não vai funcionar, porque são assuntos duros, são assuntos difíceis, são assuntos que mexem com crenças, com a maneira como as pessoas foram educadas nas suas casas, nas suas famílias. Então, falar de diversidade e mudar a cultura organizacional demanda energia, tempo e repetição. Energia, tempo e repetição. Então, quando eu tenho oportunidade, quer dizer, eu sempre falo que o ideal é fazer isso, mas, em geral, eu consigo quando eu estou de cima para baixo, porque quando eu estou em comitê executivo, eu estou trabalhando com diretores, e aí a ordem vem de cima para baixo, aí funciona. E aí eu fico 1 ano com a empresa, eu consigo acompanhar, eu faço visita, eu rodo o formulário, eu converso com as pessoas, aí é um outro... Mas esse é o cenário ideal, Carla, não é o cenário de todo dia. O cenário de todo dia, Juliana, vem aqui, fala 40 minutos, tá tão... E não usa a palavra letramento, porque aqui todo mundo é letrado. Nosso CEO é a Dolly, o melhor amigo dele é negro. Tá tudo bem. Então, não fala essa palavra aqui, não. Aqui a gente vai fazer uma roda de conversa, tal da roda de conversa. É assim. Eu acho que, comigo é igual, né? Aqui é muito difícil a gente ter investimento para um acompanhamento, né? Ainda mais a gente, como organização social, todo mundo acha que só porque a gente é ONG tem que ser tudo de graça. Então, a gente é muito difícil conseguir realmente custear todo o nosso projeto através dessas iniciativas. A gente tenta, né, nos manter através dessas vendas de serviços, mas é muito por esse caminho. Uma vez eu fiz uma consultoria com uma empresa que os CEOs falavam extremamente, não, a gente é muito diverso. A maioria da nossa liderança são mulheres. E a gente tem pessoas bissexuais, então a gente é diverso. E aí você pega, são mulheres brancas, pessoas bissexuais brancos, e aí quando você for olhar as pessoas pretas e as pessoas LGBTs que não são brancas, etc., estavam ali no chão de fábrica. Então a gente falava, vocês não são diversos. E eles queriam o nosso selo de qualidade. Eu falei, não vamos dar um selo de qualidade, vocês não cumpriram o que a gente deixou aí no nosso relatório. Então, é isso, assim, é igualzinho. As pessoas não têm o acompanhamento, porque elas não querem pagar por esse acompanhamento, porque é caro. E aí elas querem só isso, uma palestrinha, vai no mês de junho, chama todo mundo ali, as ONGs dos viados, que é como chamam a gente, para a gente fazer um letramento, para a gente falar bonitinho, toda a empresa tá todo mundo legal, cumprimos a meta de junho. Então, legal, a partir de julho, essa galera nem existe. Então, é mais ou menos, infelizmente, que é o nosso cenário também. A próxima pergunta é da Adriana Pierro. Ela pergunta como trabalhar com todas as possibilidades de diversidade. A empresa precisa, é recomendado que inclua todos esses públicos? Ela não Não sei direcionou quem a responde. pergunta. Ela Posso jogou para começar todo e mundo. depois acho que vocês complementam, fiquem à vontade. A pergunta, em geral, é: existe um censo de diversidade? E eu gosto sempre de, antes de fazer um censo, fazer sensibilização. Por quê? Porque se eu entro numa empresa e já no momento da minha admissão, roda um formulário perguntando qual é a minha orientação sexual, perguntando qual é a minha raça e etnia, perguntando renda familiar, etc., como sou uma pessoa crítica, chata, cri-cri, falo, não, obrigada, eu não quero trabalhar aqui. Mas por quê? Porque vocês estão pedindo dados que são muito pessoais, eu nem conheço vocês, eu acabei de chegar aqui, né? Então, censo, acho que não funciona quando a gente não tem sensibilização. Por exemplo, em relação à pauta LGBTQIA+, Douglas, talvez você vai falar isso com muito mais propriedade que eu. Uma pessoa está chegando numa empresa, ela não sabe se essa empresa é uma empresa diversa e inclusiva. Por que ela vai dizer que ela é uma pessoa bissexual, que é uma pessoa trans? Por que ela vai dizer isso para a empresa? A empresa precisa dessa informação, mas o funcionário não tem obrigação de fornecer. Então, como a empresa precisa da informação, ela precisa trabalhar para que o outro forneça essa informação de bom grado, né? Então, é necessário sensibilizar. Em relação à pauta racial, há muitas pessoas negras que não têm consciência de que são negras. Pessoas frutas de casamento interracial no Brasil, elas sofrem muitas das vezes de questões de identidade. Essa pessoa acha que não é negra. Aí ela, às vezes, viaja, atravessa o Atlântico, ela, opa, eu acho que eu sou negro. Estavam me olhando de uma forma esquisita, acho que eu sou. E, às vezes, a pessoa não se dá conta. Então, simplesmente, o formulário não funciona. Precisa
sensibilizar, explicar o que é, quais são cada um desses grupos, etc., mobilizar as pessoas, aí as pessoas respondem. Sim, dá para trabalhar todos esses pilares, isso é uma jornada, isso demanda tempo e investimento. Quem é que já fez isso no Brasil? As grandonas, as empresas muito grandes de capital aberto, em geral multinacionais. Tem trabalhos muito bem feitos no Brasil, tá? A gente tem empresa, mas de uma maneira geral, a gente está falando assim, ainda estão trabalhando gênero, sabe? Ainda estão. Há pouco tempo, Douglas, eu apaguei um incêndio de um banheiro de gênero neutro numa empresa X, PTO, porque colocaram um banheiro de gênero neutro sem discutir, etc., etc., num lugar sul do Brasil, super complexo, uma cidade pequena, sem discutir a pauta LGBTQIA+, colocaram, e aí depois fomos lá apagar o incêndio. Mas peraí, gente, explicaram para as pessoas o porquê da importância desse banheiro, qual é a questão, e etc., etc. Uma empresa sem protocolo para pessoas trans, enfim, sem uma política LGBTQIA+ mais clara, né? Então dá para fazer, mas é jornada, gente, dá muito trabalho fazer, mas assim, fica bonito, as pessoas ficam confortáveis, e o mais... Há pouco tempo, eu acompanhei uma empresa que fez um protocolo de redesignação, né, de pessoas trans, e foi uma coisa sensacional. Como é que eles fizeram, como é que eles chegaram a isso? Em geral, vai pela dor, né? Uma pessoa fez a cirurgia durante o período de férias, já estava fazendo toda a terapia hormonal, etc., fez uma cirurgia no período de férias, a pessoa não é obrigada a falar, utilizou o plano de saúde e voltou, enfim, queria utilizar o nome social, etc., etc., chegou para o gestor e falou, então, meu nome a partir de hoje é esse aqui, eu preciso que você mude meu e-mail e meu crachá. O gestor falou, não, não posso, porque o seu nome na identidade não mudou. A partir disso, a empresa foi processada por esta pessoa, a empresa fez um mega expose também na internet, e a empresa entendeu pela dor, teve uma perda financeira grande por preconceito, etc., etc., discriminação, nananã, entrou o Ministério Público, foi uma coisa robusta, e a empresa, a partir disso, fez todo um protocolo. Porque também esse gestor do outro lado, que é uma pessoa, enfim, eu não sei exatamente de qual área, não recebeu nenhuma orientação do RH, não tinha nada. Então, ele recebeu a informação da pessoa colaboradora, ele não tinha ferramenta para... Como é que eu faço agora? Por conta disso, a empresa fez todo um protocolo. Como é que faz? A pessoa não precisa, não tem que perguntar. Se a pessoa disse que o nome dela é X, o nome dela é X, muda crachá, muda tudo. Identificação da mesa, vamos mudar tudo, né? Falei muito, gente. Espero que eu tenha respondido. Acho que é isso, a Juliana já falou tudo, assim, é essencial que tenha todas as pessoas, é essencial que tenhamos todas as diversidades dentro dos espaços, porque é isso, né? Diversidade também é uma fala que a gente fala muito com as empresas, que é a diversidade também da lucratividade, né? As empresas que têm maiores diversidade, elas conseguem aumentar em 30% sua lucratividade. Então, isso também vende, né? Então, assim, a empresa ela vai ganhar com isso, porque ela vai ter milhares de versões e milhares de formas de entender um projeto diferente. E isso vai fazer com que cada vez menos os problemas de pós-produto seja mitigado, porque ela vai ter vários lugares sociais, várias áreas sendo olhadas para um projeto novo. Então, uma empresa realmente séria, e eu concordo muito com a Juliana, assim, eu também conheço empresas extremamente sérias que fazem projetos super sérios de acompanhamento, de patrocínio de projetos e de estrutura para organizações sociais, assim, multinacionais, etc., que são exemplares, assim, né? Mas é isso mesmo, né? Tem pesquisas que informam que um processo iniciado de diversidade e inclusão para surtir efeitos esperados, ele demora em base de 5 anos, né? Para você começar a desenvolver, aplicar, as pessoas realmente se sentirem confortáveis. Quem vai me dizer que se eu disser aqui que eu sou gay, eu não vou começar a sofrer preconceito, né? Temos um exemplo aí muito claro, que se todos quiserem procurar depois no Google, o que aconteceu com a BASF, né? Que era uma empresa que se vende como extremamente diversa, e teve um caso muito feio de homofobia de um dos funcionários, né? Que casou, foi viajar com o marido para a lua de mel e sofreu homofobia descarada dentro da empresa, foi levado para a área de RH, quase que forçando ele a pedir demissão, porque eles não iam mudar a política interna.
Então, assim, é uma empresa que recebe milhares de prêmios de diversidade. Então, ainda está muito, realmente, a maioria das empresas estão engatinhando, não sabem lidar e não querem aprender, né? Então, acho que é isso. Marga, você vai fazer alguma colocação? Não, na verdade, assim, só pensando, né, refletindo a respeito, eu não tenho tanto contato com a imprensa, então não sei, mas tem muitas vezes, muito disso parece meio como porque pinkwashing, né? Pinkwashing, greenwashing, essas coisas. Fica lindo. Eu já tive vários relatos de alunos que participaram da disciplina e tal, e que falavam. Na economia temos muitos alunos que são estagiários no setor financeiro. O setor financeiro é, assim, dos mais excludentes que existem, né? Não tem mulher, não tem pessoas racializadas, não tem pessoas LGBTQIA mais para nada, ainda mais pessoas trans. E muitas vezes elas falavam que elas estavam aí e eram colocadas você que é mulher, faz esse levantamento para ver se precisamos, como que estamos. Ou muitas vezes, temos que cumprir a cota para deixar todo mundo feliz, mas não por uma preocupação real de ter uma política inclusiva, né? Eu adorei isso que Douglas trouxe, inclusão e diversidade não é a mesma coisa. Então, eu acho que esse também, assim, hoje, felizmente, muitas grandes empresas estão sendo meio que forçadas a sair por esse caminho. Agora, vamos conseguir, né? Então, eu acho que é assim, que a gente tem que ir e exigir junto. E não é a gente individualmente, é a gente como coletivo, a gente como sujeito político, né? Inclusive, no que Douglas trazia, que eu até coloquei no chat, essa questão do apagamento das estatísticas, essa questão do apagamento dos dados, do não saber. Eu orientei agora uma aluna que fez um trabalho sobre mulheres trans, né, e mercado de trabalho. E era impossível, assim, saindo de alguns estudos de casos específicos, financiados pelo Unicamp, por São Paulo, então, não se tem dados, a gente não sabe. Além de depoimentos e de mulheres trans contando as próprias histórias, a gente não sabe o que acontece com a população trans no mercado de trabalho, o que significa. Então, como sociedade, pensando do ponto de vista da pauta das políticas públicas, é impossível. Cara, você não vai colocar primeiro na frente essa questão? Temos que saber, temos que entender qual é a situação de partida. Senão, é só isso, uma lavagem de rosto para ficar lindo, né? Para ficar bonito. É isso. Obrigada. Eu estava falando com a professora Dália, ela deu um travamento no computador, ela acha que não vai conseguir voltar para fazer a finalização, ela está lá um pouco angustiada com isso, mas não temos mais perguntas, nem aqui, nem no YouTube. Então, queria saber se vocês querem, o que vocês querem falar nas considerações finais de vocês, para a gente já fazer o encerramento do evento. Começa bem. Então, gente, queria agradecer vocês, dizer que essa jornada dá para fazer, a gente consegue fazer no terceiro setor, a gente consegue fazer na iniciativa privada, precisa de alguém que vai lá e compre essa briga. E eu espero que estejamos aqui todos 35 pessoas que comprem essa briga, que realmente comprem a briga com amor e carinho. Tá? A gente tem muito afeto no trabalho de diversidade. Assim. É uma jornada onde as pessoas choram, se abraçam, porque a gente mexe profundamente com crenças, né? Assim, a gente mexe com questões, com os preconceitos, com os estereótipos que cada um traz aí com toda a sua bagagem cultural. Então, quero deixar esse convite para vocês. Se vocês tiverem oportunidade, contratem pessoas diversas, olhem para as pessoas que estão ao redor de vocês. Se vocês não têm nenhuma pessoa LGBTQIA+, pessoa com deficiência, pessoa negra, para chamar para, nem que seja para o happy hour, para ir para o bar tomar um chopp, tem alguma coisa de errado. Então, tem hoje, mas amanhã dá para fazer diferente. Então, é esse o ponto, tá bom? Foi um prazer enorme.
Eu queria agradecer também ao Lares o convite, queria agradecer a Juliana, a Margarida, pelo espaço, pela troca. Foi um prazer dividir esse espaço com vocês, me sinto muito honrado. Obrigado por todo mundo que está aqui presente, que ficou até agora, né, ouvindo a gente falar. Acho que eu queria deixar também uma última mensagem, que é isso, apoiem projetos sociais, assim, façam com que o nosso trabalho seja ouvido, seja levado, principalmente para os amigos, pessoas conhecidas. Tem muitas ONGs fazendo um trabalho excelente. A gente ainda precisa, dentro da área de diversidade e inclusão, caminhar muito. Infelizmente, é uma área, principalmente quando a gente fala de política população LGBT, que está retrocedendo. As empresas estão cada dia mais investindo menos em políticas de diversidade e inclusão. O mercado está se retraindo e a política LGBT está começando a se retrair no mundo. E é importante a gente ficar atento a partir de agora para que a gente não comece a perder direitos. E quando um começa a perder direito, todo mundo vai começar a perder direito. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para todo mundo, assim, que a gente realmente olhe para as pessoas que estão sendo vulnerabilizadas no país e que a gente apoie pessoas, movimentos, iniciativas que estejam tentando fazer essa diferença. E é isso, gente. Muito obrigado e é uma excelente noite para todas as pessoas. Bom, gente, também agradecer muito às colegas, suas colegas que trouxeram esses pontos tão importantes, agradecer a cada uma de vocês pela atenção, por esse interesse, e só como reflexão final, né, um pouco que eu falei agora, a gente consegue avançar no caminho da inclusão sobre a base de uma transformação política e social. A gente precisa de políticas públicas, mas para conquistar essas políticas públicas, a gente precisa se organizar e lutar por elas, né? Na Argentina, há pouco tempo atrás, tiveram várias conquistas enquanto a lei de cotas no mercado de trabalho para a população trans, etc. Nada disso veio de graça porque algum legislador decidiu, né? Isso foi conquistado no processo de luta, isso foi conquistado através da organização. Então, é importante que, como sociedade, passemos a entender isso também, sobretudo num contexto que permanentemente nos está colocando como indivíduos, entender que somos sujeitos políticos, que somos coletivos, que nesses coletivos e através desses coletivos que a gente consegue conquistar direitos, lutar para manter os direitos, isso que Douglas estava comentando, né, avançada dessa direita que retira direitos, muito grande no mundo inteiro. Então, para conseguir manter os nossos direitos e avançar e nos transformar numa sociedade que pense a vida, que pense a inclusão, que pense todas as diversidades, precisamos atuar coletivamente também. Então, é isso. Muito obrigada e a gente se vê durante o semestre. Então, em nome da professora Dália, agradeço a vocês. Ela pede mil desculpas por realmente não estar conseguindo voltar, né, que ela travou lá, mas agradeço muito, foi maravilhoso, agradeço a presença da audiência, tanto dos alunos quanto do pessoal do YouTube, e a gente vai conversando também para promover mais encontros sobre essa pauta e outras que vocês precisarem, nos provoquem, gostamos de ser provocados também. Tá? Uma boa noite para todos.